Boa noite, minha gente querida. Que todos sejam muito, muito bem-vindos. Vamos começar. O livro é 12 Passos rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. Se você ama as pessoas suficientemente, elas lhe responderão de maneira amorosa. Se eu ofendo as pessoas, condeno a mim mesma, porque eu sei que se minha conduta tivesse sido correta, elas não teriam se sentido ofendidas, mesmo que não concordassem comigo. Antes que a língua possa falar, deve ter perdido o poder de ferir. Essa é uma citação de Mabel Collins, no livro Luz do Caminho, no capítulo Aforismo 3. Eu acho que ela está falando aqui de uma maneira bem ampla, em termos de tempo, porque quando a gente ama verdadeiramente, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão compreender e vão responder sim de maneira amorosa. Pode demorar um tempo, porque tem que vencer muitas condições. E quando a gente ofende as pessoas, a gente está gerando conflito. Não está sendo exatamente correto, né? Mesmo que a gente tenha alguma razão, mas ofender já passa dos limites. Se elas não teriam se ofendido, mesmo que não concordassem comigo. Se a gente não ofende, às vezes a pessoa se sente ofendida mesmo mesmo que a gente não tenha tido intenção, né? Mas é mais complexo do que parece. Acho que a gente tem que cuidar para tratar todo mundo bem, com amor, com caridade, com compaixão. E tomar cuidado para não ferir as pessoas. Mas nem sempre isso é suficiente. E aí a gente tem que ter caridade para perdoar. Vamos então para o livro dos Espíritos. A gente está no item sobre a ação dos espíritos durante os combates, durante as guerras. Kardec perguntou: se a justiça está sempre de um lado, numa guerra, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que guerreiam por uma causa injusta? Você bem sabe haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa pouco os preocupa. E é isso mesmo, né? Esses são os espíritos que agem também nesses momentos de conflito, por isso que também é difícil conseguir a paz, que tem muita dissensão ali, mesmo por parte dos espíritos. E é o que a gente estava falando ontem.
ou pela amizade que liga os espíritos aos combatentes, ou pela nacionalidade, mesmo que a gente seja habitante do planeta Terra e somos, na verdade, todos irmãos, até a gente dar conta disso, até assim, botar isso na cabeça, hein? Cada um, mesmo os desencarnados, se sentem dentro daquela perspectiva dessa nacionalismo exagerado, desse patriotismo, enfim, é meio complicado isso, bem complicado essa coisa de guerra. A gente tem que rezar muito pelos bons espíritos conseguirem ter uma ação mais justa, levar as pessoas para o bem, né? E os encarnados também. Vamos então para a Gênese. E a gente hoje começa um novo item, aqui no capítulo dos fluidos. E no item, na segunda parte aqui desse capítulo, que é a explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Esse item se chama manifestações físicas, mediunidade. Agora a gente vai falar de espiritualidade. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea de corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigas quanto o mundo, porém vulgares hoje, facultam a explicação de alguns outros análogos e espontâneos, aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso. Tais fenômenos têm por base as propriedades do fluido perispiritual, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Por meio do seu perispírito é que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Ainda por intermédio desse mesmo fluido é que ele se manifesta, atuando sobre a matéria inerte. É a que produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que os levanta, derruba ou transporta. Não há nada de surpreendente nesse fenômeno se considerarmos que entre nós os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. É igualmente com o concurso do seu perispírito que o espírito faz com que os médiuns escrevam, falem, desenhem. Já não dispondo de corpo tangível para agir ostensivamente, quando ele quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, corpo ao qual faz que atue como se fora o seu próprio, mediante o eflúvio fluídico que verte sobre ele. E aqui a gente começa a destrinchar a mediunidade, que é uma manifestação também física e fluídica. E assim terminamos as nossas leituras com a trovinha de Casimiro Cunha no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier. Nosso título é Confraternização. Não se limita a ensinar, exemplifica e executa e encontra por toda parte irmãos de esperança e luta.